Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta-feira com conteúdo. Que gostoso poder chegar sexta-feira, meio-dia, e poder conversar com gente especial, ter na companhia de pessoas especiais que colabora tanto com esse nosso universo de recursos humanos. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Vocês que vão acompanhar no ao vivo, vocês que vão acompanhar depois no gravado. Eu espero que seja um momento de bastante reflexão. Meeting RH ele tem uma engrenagem, né, por trás, um objetivo de fazer a gente refletir sobre temas, né? Então não é para que a gente aprenda sobre coisas, mas é que a gente possa refletir. Será que estamos indo para o caminho certo? Será que existem mudanças que estão acontecendo e que a gente ainda não tenha percebido? Então é um momento de reflexão. E neste nosso encontro nós vamos receber uma pessoa muito especial. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele para estar aqui com a gente, e confesso que é uma figura que sempre me remete a uma pessoa muito experiente e cuidadosa naquilo que desenvolve no seu dia a dia. Esse nosso convidado, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é trazer informações de qualidade para a nossa comunidade de recursos humanos. E olha, isso não é fácil de a gente poder fazer. Então eu quero, sem mais delongas aqui, trazer para o nosso Meeting RH, Renato. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Meeting RH desta semana. Olá, Tati, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa aí bater um papo super bacana. Sexta-feira, meio-dia, então acho que é legal a gente descontrair um pouco todo mundo que está prestigiando. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Espero que a gente possa contribuir, trazer o máximo possível aí de insights, o máximo possível de conteúdo para todo mundo sair um pouquinho melhor do que entrou nessa nossa live. E uma sexta-feira especial, Renato. Não sei se você sabia, mas hoje é o dia da cerveja. Então, poxa vida, queria estar com uma cerveja. Se você tivesse avisado antes, eu colocaria aqui do lado, só na minha água diária, mas provavelmente final de dia a gente comemora. Qualquer dia desse, eu vou te convidar para o nosso programa que chama Papo de Bar. E aí é gostoso, a gente fala sobre questões de recursos humanos, mas como se a gente estivesse realmente num bar. Então são coisas que a gente conversa sobre entrelinhas do RH, e a gente fica com a nossa cervejinha do lado ali. Oh, que delícia! Esse programa, um programa delicioso de a gente fazer. Não, vamos marcar sim. Depois você só me fala, mas aí tem que ser presencial, né? Tem que ser presencial. Bom, Renato, para a gente poder começar, daqui a pouco a gente começar as nossas reflexões, falar um pouco mais sobre o tema também, eu queria que você pudesse se apresentar, por favor, para a nossa audiência, para que as pessoas possam entender a profundidade, né, das atividades que hoje você desenvolve, que eu acredito que colabora demais com essa comunidade nossa que a gente chama tanto de recursos humanos. Então, diga um pouco aí quem você é para a nossa audiência, por favor. Perfeito, vamos lá. Meu nome é Renato Fiocchi, sou CEO hoje do Grupo Gestão RH. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de São Carlos. Comecei minha carreira empresarial jogando futebol até meus 22 anos. Tive aí passagens por grandes clubes, morei muito tempo fora, saí de casa com 10 anos de idade. E tem uma história aí de empreendedorismo, de superação. Depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Renato pode ver nas minhas redes, entrevistas que eu concedo também para o mercado. Vim para São Paulo em 2012 como uma última chance de me colocar no mercado corporativo. Entrei na gestão RH como assistente comercial em 2012 e aí trilhei uma grande linha de sucesso, uma grande linha de aprendizado e principalmente uma grande linha de superação e empreendedorismo. Assumi a frente da gestão RH em 2016 e aí, desde 2016 para cá, me tornei um apaixonado. Posso falar que eu me tornei um apaixonado pela área de recursos humanos desde quando comecei a me entender e entender o que seria a área de RH.
Eu sempre falo nas minhas conversas que, para mim, recursos humanos, antigamente, era apenas contratar, pagar o salário e por aí vai. Depois eu entendi e me apaixonei pela área, entendi principalmente qual é a função do profissional dentro da organização e a cada dia mais estratégico, cada dia mais protagonista do negócio. Então, esse mercado que a gente tanto ama é um mercado que me inspira diariamente. Eu acho que, falando um pouquinho sobre a minha paixão pelo mercado, é mais ou menos nessa linha, de entender e ser apaixonado por gente. Eu sempre falo que nós temos que nos apaixonar por pessoas e nós temos que estar próximos a pessoas e inspirar as pessoas. Espero que o nosso bate-papo de hoje seja assim. Então, um breve resumo da minha história é essa. Comecei como assistente comercial dentro da gestão RH e hoje sou a principal cadeira, mas uma principal cadeira muito ligado a todos os colaboradores da empresa. Então, nós somos aqui dentro mais que uma família. Acho que eu acho que o sucesso da gestão RH se deve muito às pessoas que trabalham comigo e, claro, à paixão de estar fazendo algo que a gente realmente ama. Que legal, Renato. Bom, primeiro que eu não sabia que você era caipira também. Adoro conversar com gente caipira, porque aqui a gente fala que o ar que a gente respira, ele é diferente. Sinto falta do interior em algumas coisas. Tá mais próximo dos amigos. Essa loucura corporativa em São Paulo é absurda, né? A gente começa reuniões aí 7 horas da manhã, termina 10 horas da noite, e o São Paulo gira de uma forma muito rápida. O interior traz uma leveza muito maior. Mas, assim, eu acho que essa mescla interior-capital é muito boa, viu? Que legal. No início da minha carreira em recursos humanos, eu tive a oportunidade de estar indo para São Paulo para poder continuar a minha jornada, e eu já tinha filhos pequenos, e aí eu tomei a decisão de continuar no interior, sem saber o que o interior me proporcionaria, né? Eu sabia que se fosse para a capital, possivelmente a ascensão profissional seria mais rápida, mas eu tomei a decisão de continuar no interior e eu confesso para você que eu não me arrependo de nada de ter ficado aqui, porque aqui nós temos ótimas pessoas, ótimas empresas, nós temos grandes oportunidades de realmente poder deixar um legado, né, para as organizações. E então adoro o interior, adoro ser caipira, né, adoro estar fazendo, né, tudo que a gente faz aqui, geralmente da cidade de Bauru, né? Então a galera. O interior ele é apaixonante. Eu acho que o calor humano do interior, até mesmo pelo formato, né? Aqui em São Paulo é tudo muito corrido, é tudo muito longe. Então, às vezes, para você encontrar um amigo é uma loucura. No mundo corporativo também, você fica 24 horas ligado ao trabalho, né? Então, você se torna amigo dos seus clientes ou se torna amigo de pessoas que você convive no mundo profissional. E o interior é aquela proximidade grande, eu tenho amigos de infância, adoro voltar para São Carlos, adoro passear, meus pais ainda moram lá, então ainda está na veia, e aquele negócio, não me arrependo de nada que eu fiz, a gente só pode se arrepender de algo que a gente ainda não fez. Legal, Renato. Então, quando você entrou no grupo, você entrou para atuar na área comercial e você entrou como assistente comercial, é isso? Não entrou lá na última cadeira do comercial ou na última cadeira hierárquica do topo do mundo? Você começou do começo. Fosse bom se eu tivesse começado, mas eu falo que assim, se eu tivesse entrado já na cadeira que eu ocupo hoje, eu acho que o aprendizado e principalmente os desafios não seriam os mesmos. Eu entrei como assistente comercial, eu entrei para dar um auxílio mesmo ali comercialmente para a empresa, mas eu me apaixonei e eu entendi que a gestão RH ela realmente tinha um poder muito grande, principalmente, além de ter um poder muito grande, uma inspiração do mercado e uma responsabilidade muito grande. Então, entrava às 7 horas da manhã, saía 10 horas da noite da empresa, ainda tinha um problema muito grande financeiro, então comia dentro da empresa tanto almoço como jantar para economizar, e fui aprendendo, fui me apaixonando, fui aprendendo.
fui entendendo realmente qual era o poder da gestão RH e como a gente poderia avançar e principalmente inovar. E eu acho que quando eu tive a oportunidade de sentar na primeira cadeira, eu tive as principais decisões da empresa e aquele negócio, aprendendo. Eu acho que o nosso dia a dia a gente aprende demais. E eu tenho uma grande vantagem de estar muito próximo a principais referências do mercado. Então, eu sempre falo que eu sou um aluno de todos eles, porque o que a gente aprende e o que a gente guarda na nossa cabeça e no nosso pensamento, ninguém vai roubar. Você pode você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai comprar o que as pessoas têm de experiência. Então, isso para mim é o maior valor que eu guardo hoje em dia. Então, comecei como assistente comercial, fui subindo cadeira por cadeira, crescimento por crescimento, apoiando aí nas estratégias da empresa. Então, no final das contas, eu praticamente passei por todos os setores da empresa, né, de uma forma mais efetiva. E entendi realmente quais eram os gaps e o quanto a gente poderia crescer. E quando eu assumi a frente da empresa, eu acho que eu consegui trazer um pouquinho mais desse meu olhar, assumindo as responsabilidades e principalmente arriscando. Eu acho que o grande, se você for olhar a gestão RH nos últimos anos, eu acho que como que eu posso falar? A grande palavra para trazer tudo o quanto a gente cresceu é acreditar, porque a gente acreditou que a gente tinha um mercado muito grande que ainda poderíamos explorar e fomos inovando, investindo em tecnologia quando ninguém investia. Para você ter uma noção, Tati, a pandemia para nós, ela foi a nossa virada de chave. De 2020 para cá, a gente cresceu, se você for analisar até em redes sociais mesmo, a gente está com quase 200 mil seguidores e a gente tinha ali atrás praticamente 35 mil seguidores. Então, assim, a visibilidade do mundo digital e essa loucura de você acreditar, isso eu acho que parte muito da veia empreendedora, né? De você, poxa, dá para fazer. Lógico, tive muitos projetos que não foram para frente, isso se torna também um aprendizado, mas eu acredito que essa inovação e principalmente acreditar muito no negócio, porque para você empreender você precisa acreditar, e para você acreditar você precisa ter um produto que realmente seja entregue para quem compra o produto. Então eu acho que a palavra-chave hoje seria acreditar, e assim, o meu maior desafio anteriormente era como que eu consigo trazer tudo que a gestão RH tem de credibilidade no mercado para entrega. E eu acho que hoje a gente está se consolidando cada vez mais como um dos principais players do mercado, um dos principais ecossistemas aí de gestão de pessoas, porque também é bom enfatizar que tem muita gente que conhece a gestão RH por um produto específico. Então, tem gente que conhece a revista, tem gente que conhece nossos eventos, tem gente que conhece as nossas premiações. Então, é bom mesmo que o mercado cada vez mais esteja ligado junto a nós para entender que a gente é realmente aí praticamente um ecossistema, que a gente tem 11 frentes de negócio hoje. Então, sou apaixonado, tá? Pela empresa, sou apaixonado pelo que eu faço, acordo todos os dias muito animado. Mesmo que eu não esteja animado, eu tento mostrar para a minha equipe, para todo mundo que acompanha a gestão RH, qualquer pessoa que esteja do meu lado, assim, cara, eu acho que o positivo sempre ganha do negativo, né? Então, se a gente acorda mal-humorado, se a gente acorda com algum problema, guarda isso para você e a hora que você sair de casa, a hora que você estiver perto de alguma pessoa, tente o máximo ser positivo, porque é isso que inspira as pessoas. Então, a paixão é minha principal palavra dentro da gestão RH. Você sabe, Renato, que a gente vai guardando algumas lembranças, principalmente do início da nossa carreira. E a minha carreira em recursos humanos começou numa empresa pequenininha na cidade que eu morava. Depois eu mudei para Bauru, que é um pouco maior do que a cidade que eu morava. E uma das primeiras decisões que eu tomei foi de ser uma assinante da revista. E eu aguardava ansiosamente receber a revista, que para mim era como se fosse a fonte de alimento. Então, assim, a revista, eu tenho várias delas guardadas ainda. Algumas eu doei para. Algumas se você tivesse falado, eu mandava mais para você. Algumas eu doei para uma faculdade de recursos humanos aqui da nossa cidade, para poder contribuir com a biblioteca deles, com dor no coração. Mas eu tinha, muitas revistas e algumas eu não consegui doar, porque eu tenho a sensação, né? Falou assim, poxa, isso daqui me alimentou, foi fonte de alimento para mim por tanto tempo, e é possível a gente ver essa virada de chave que vocês tiveram. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo,
Acho que muitas empresas do mesmo segmento de vocês, infelizmente, né, acabaram não conseguindo ter essa percepção como vocês tiveram de tecnologia e de diversidade de produtos. Sim, mas E só para complementar, eu acho que é o arriscar, né? Porque assim, com certeza. é muito difícil você sair da sua zona de conforto hoje. Eu vi muitas empresas na própria pandemia fechando, muitas empresas que eu nunca imaginava que poderiam fechar, fechando. Mas isso vai muito do olhar também do negócio e principalmente do desafio que você se compromete, porque não é fácil. Não é fácil nos piores momentos da sua vida, nos piores momentos da empresa, você tentar mudar, porque se você for analisar em relação a serviços, nossos eventos, que era o nosso carro-chefe antigamente, eles eram todos presenciais. A gente precisou em 2020, como que você trabalha com um evento virtual? Não dá, então a gente precisou mudar. E aí o mudar te dá medo, mudar te dá insegurança, mudar te traz muitos desafios, traz investimento, às vezes você não tem investimento, você precisa buscar investimento, porque querendo ou não, tecnologia, todo mundo sabe que é caro, tecnologia é primordial, mas para você fazer qualquer ação, você precisa de um investimento. Então, assim, eu acho que a palavra arriscar para a gente também foi algo que a gente pode colocar ali como aqueles hashtags que a gente coloca nos últimos anos, porque nós arriscamos, lógico, arriscamos com a certeza que poderíamos chegar onde nós chegamos hoje, mas dá um friozinho na barriga, dá um friozinho na barriga. Eu acho que toda mudança de mindset, ela dá um frio, né? Toda mudança, toda saída de zona de conforto, ela traz para você um desafio muito grande. Mas eu te falo, quando você conquista, quando você se torna assim realizado pelo que você teve de desafios, o sentimento é muito bom, muito bom. E aquilo, evoluir a cada dia. Eu sempre falo que a inovação, ela não é algo do passado, ela é diária, ela é do presente e ela é do futuro. Então você precisa realmente estar atualizado, estar entendendo principalmente do seu negócio. Você falou muito da revista. A revista Gestão RH hoje, ela tem nós ainda mantemos a revista impressa, porque nós entregamos em eventos, assinantes e parceiros, mas a revista digital hoje, ela nos dá a nossa maior visibilidade. Então, é muito complexo essa mudança de negócio, né? Então, poxa, 2020 a gente fazia, começo de 2020 fazia eventos presenciais para um universo enorme de pessoas. Aí veio a pandemia, você vai fazer o quê? Você vai fazer evento presencial como? Não tem como. Ah, tá, você vai fazer evento híbrido. Mas o que é o híbrido? Eu nem sabia o que era evento híbrido. Mesmo que já acontecia em alguns lugares, eu nem sabia o que era isso. Mas eu precisei arriscar, a gente precisou arriscar. Nós mantemos todo o quadro de colaboradores, lógico, tivemos redução no começo, mas mantemos o quadro de colaboradores, porque eu acho que aquilo que família não abandona a família, então a gente não poderia, em momentos ruins, abandonar quem esteve conosco em toda a nossa trajetória. Então, precisávamos arriscar, arriscamos, deu certo, tivemos aí os nossos tropeços, os nossos desafios e principalmente os nossos aprendizados. Mas eu falo que o sentimento, como eu trouxe anteriormente, de realização, ele é muito bom mesmo. Que legal. E eu acredito muito, e agora a gente consegue até entrar dentro do nosso tema, que é essa questão do RH humano na era digital. Então, a gente acreditava, até antes da pandemia, que a tecnologia estava vindo para distanciar as pessoas, né? Então, sabíamos que precisávamos fazer essa migração digital, falando em recursos humanos, mas muitos de nós ainda um pouco resistentes, né? No sentido, tá, como que vai ser? Será que isso vai ficar muito frio, né? Será que a gente vai perder a nossa humanização? E aí a pandemia trouxe um olhar diferente, o qual a gente pôde perceber que a questão da tecnologia era a única coisa que podia, naquele momento, nos aproximar das pessoas e não nos afastar das pessoas, e aí existiu essa talvez primeira disruptura. Você, com os seus eventos e tudo mais, você conseguiu ter essa percepção, Renato, de agora a gente vê o digital de uma forma diferente do que antes da pandemia? O digital ele sempre esteve presente nas nossas vidas. A transformação digital nas organizações ela sempre foi primordial e ela é ainda hoje. Eu acho que a pandemia ela acelerou alguns processos. O que a gente tinha talvez de projetos parados ou de possíveis possibilidades tecnológicas, elas precisaram ser antecipadas, porque as empresas do dia para a noite precisaram mudar para o trabalho híbrido, as pessoas ficavam em casa. Então, como que você trabalha de uma forma híbrida se você
não tem uma tecnologia aliada. Se você analisar o Zoom, o Meet, enfim, qualquer aplicativo de reuniões hoje, eles já existem há muito tempo. Só que a pandemia trouxe eles para frente do negócio. Então, eu acho que a pandemia ela acelerou os processos, mas a parte tecnológica ela sempre esteve presente nas empresas. Eu falo que quem não se atualizar e quem não tiver uma transformação digital dentro da organização, ela vai ficar para trás. Infelizmente, vai ficar para trás. Porque hoje, falando até um pouco do negócio da gestão RH, como você consumia conteúdo antigamente? Você consumia por livros, por revistas, por jornais, por conteúdo impresso mesmo. Hoje, as pessoas estão ligadas a ouvir um podcast, a estar como a gente está aqui agora, conversando. Eu estou aqui no escritório, você está no escritório, você está em casa, qualquer pessoa está assistindo de casa, do escritório. Então, essa facilidade tecnológica, ela nos ajuda e nos apoia muito. E se você for pegar também em linha das principais HR Techs no mercado, você vai ver que os principais aportes, as principais empresas nesse setor são de tecnologia ligada às organizações. Então, elas também cresceram muito. Eu falo que não é que nós não tínhamos usado a tecnologia, nós não usávamos da maneira correta. E a gente percebeu que a tecnologia é nossa aliada, ela não é nossa inimiga. Então, não tem problema eu ter um robô que vai trabalhar comercialmente para mim. Ele vai trazer e vai agregar o meu negócio. Não tem um problema eu usar um sistema de folha de pagamento que vai ser digital. Não tem, ele vai agregar o meu negócio. Então, até o protagonismo da área de recursos humanos hoje, ela se deu muito por essas facilitações e esses apoios tecnológicos dessas organizações. Então, resumindo, nós não evoluímos, nós aceleramos, e muito a parte tecnológica, muito, porque, como eu disse antes, não tem como, de maneira alguma, uma empresa, lógico, né, tem setores, mas uma empresa que queira vencer no mercado não ter uma tecnologia em algum dos seus serviços ou algum dos seus produtos. Hoje em dia, você compra coisas pela internet. Antigamente, eu não comprava absolutamente nada pela internet, eu morria de medo de comprar qualquer coisa, até uma pilha pela internet. Hoje, praticamente tudo que a gente compra é pela internet. Então, a gente tem segurança, a gente tem confiança, mas principalmente porque a tecnologia está nos ajudando. Perfeito, é isso mesmo. Aqui o Arlindo está trazendo uma reflexão, né? Muitas empresas ainda adotam algumas metodologias, por exemplo, de triagem, né? De talentos antigas, né? E aí você acaba perdendo, claro, eficiência e deixando o processo muito mais moroso. Acho que hoje em dia tem empresas que fazem pesquisa de clima ainda em papel. Formulário. Que vai muito assim, vai muito da cultura, eu acredito, mas vai muito de quem está na liderança. Porque se a liderança não trouxer processos, você vai ficar parado, não tem jeito. E você vai perdendo, inclusive, talentos. Hoje em dia você pega, não sei se pode citar nome de empresa, mas se você pega, por exemplo, o Gup, InfoJobs, você pega Cato, Vagas, que são empresas que trabalham com recrutamento e seleção, mas elas são totalmente tecnológicas. Então, hoje em dia, a facilidade, inclusive, de você achar um talento é muito maior do que antigamente. Antigamente, você via o currículo, daí você lia, daí você selecionava, você perdia muito tempo. Hoje em dia, já é tudo muito filtrado. Hoje em dia, as vagas, elas são muito prontas. Ela chega para o gestor praticamente com a pessoa escolhida. Ele vai ter ali 2, 3 possibilidades para entrevistar, que aí a gente não foge do cara a cara. Eu acho que isso é difícil. Mesmo assim, ainda, por exemplo, eu vejo muita conversa, você também deve ver, tem muitos times que não se conhecem pessoalmente ainda, muitos profissionais que são contratados, que integram a empresa, que não se conhecem pessoalmente. Porém, as capacitações e principalmente soft skills da pessoa foram selecionados pela organização. Mas hoje está muito mais fácil de você trabalhar a parte de recrutamento e seleção, como o Arlindo trouxe. Perfeito. Acho que a questão é o que essa era digital, que essa transformação, que essa aceleração pode proporcionar de positivo para o nosso RH, que não precisa deixar de ser humanizado, né? Que não precisa deixar realmente de ser aquele setor ao qual cuida de gente, né? Então, acho que o cuidado com pessoas, ele não mudou, e mais ainda, né? Ele evoluiu. Hoje nós precisamos ter ainda mais cuidado com pessoas pós-pandemia. Estamos com pessoas extremamente fragilizadas dentro das organizações, né? Psicologicamente abaladas, com as suas famílias, né? Em muitas situações ainda em momentos de luto, então de perdas significativas. Então nós estamos precisando voltar esse olhar para algo humano. Mas precisamos otimizar esses nossos processos. Então, a gente fala assim, precisamos, de fato,
investir o tempo naquilo que é importante. A gente fala tanto sobre isso e há tanto tempo, mas ainda eu sinto, vou falar pelas empresas aqui do interior principalmente, tá, Renato, que a gente acaba tendo uma aproximação maior. Ainda muitas dessas empresas, elas acabam não estando totalmente adeptas a essas tecnologias e, como a Arlindo disse, ainda fazendo muito processo manual mesmo, por uma questão, às vezes, de investimento, às vezes a falta de visão, e tudo que você disse, é alta gestão não pensando em otimização de processos. São os obstáculos, né? Aí o RH fica burocratizado, porque o tempo não é elástico, né? A gente tem um tempo finito. Então, tem os processos operacionais e aí os estratégicos, né? Os humanos, a gente acaba não conseguindo dar conta, porque por uma questão realmente de otimização de processos, né? Como que você tem... Eu acho que hoje, só para complementando um pouco, é difícil você imaginar um RH que não se preocupe com o lado humano das pessoas. Mesmo, se falou muito nos últimos anos de RH estratégico, né? Mas o estratégico ele tem que estar ligado à preocupação com os indivíduos e com os colaboradores. Não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa realmente estar cada vez mais próximo das pessoas. E como, eu acho que o lado mais complexo hoje é como que você está perto estando longe, porque você não tem muito mais contato diário com as pessoas como você tinha antigamente. Mesmo você estando em reuniões diretas, eu acho que o contato, assim, em relação a líder com colaboradores, ele é muito maior, porque hoje você tem muito mais reuniões, você tem muito mais engajamento dos times, só que o lado humano fica onde? Então, o RH ganhou um protagonismo nesses últimos 2 anos, eu posso falar, por conta disso, porque as empresas entenderam que realmente o RH ele precisa estar dentro do negócio. Não adianta a gente pensar no negócio sem pensar no quem está trabalhando para a gente. Não tem como, é impossível, é impossível. Você tem que ter um olhar muito humano em relação a tudo que você trabalha hoje em dia. Mas eu não vejo... O RH humanizado também, se a gente for analisar, até o próprio tema já é falado há muito tempo, só que se fala muito abertamente, né? E muito vago, você não tem muita explicação sobre isso. Então, esses 2 últimos anos, a gente entendeu que realmente o principal ativo da empresa são as pessoas. E quem cuida das pessoas? Lógico, eu sempre falo que não é só o RH que cuida, eu acho que a empresa, no geral, ela tem que cuidar um do outro. Mas o RH, ele precisa porque ele está próximo às ações, ele está próximo às práticas que vão ser desenvolvidas dentro da organização, os benefícios. Então, eu acho que o RH dentro do negócio, até que teve um comentário, mas o RH dentro do negócio ele tem que ser muito estratégico, muito, muito. Porque a gente precisa se preocupar hoje muito mais como que as pessoas do nosso time vão estar, do que a gente se preocupar mesmo com o negócio. Pelo seguinte, a gente não sabe se a pessoa está com problema em casa, se ela perdeu um ente querido, como está a saúde dessa pessoa, fala-se muito em saúde mental hoje em dia. Então, a gente precisa realmente ter um entendimento maior de como as pessoas estão dentro do nosso time, para que aí o negócio rode, não tem jeito. Desculpa que você começou a sua pergunta, eu te cortei só para complementar. Não, eu acho que foi um complemento extremamente relevante, porque realmente essa questão, o RH sempre trabalhou para ser humanizado, né? Então, isso nunca saiu de dentro das responsabilidades de recursos humanos. Só que se só apenas o RH for humanizado, a empresa ela não se sustenta. Hoje a empresa precisa estar humanizada, os líderes precisam ser humanizados, os colegas de trabalho precisam ter comportamentos humanizados. Então, isso tem que fazer parte da cultura, porque não existe um RH humanizado com uma empresa desumana, não é? Com certeza, não tem como. E ao mesmo ponto que você falou, a gente sempre fica muito focado o líder precisa cuidar dos colaboradores. Não, alguém precisa cuidar do líder também. Porque se você não tiver um líder super bem cuidado e com uma mente aberta e principalmente bem de saúde ou bem... Não tem como ele liderar. Não existe um líder que não reflita segurança para as pessoas. Imagina, beleza, é o que você falou. Eu estou fazendo várias ações aqui dentro da empresa para tornar o meu RH humanizado. Mas se a minha empresa não colaborar, não tem como. Ele tem que ser um conjunto. Eu acho que tudo tem que entrar, tem que seguir numa mesma linha de raciocínio.
Por isso também que hoje em dia os presidentes, a principal cadeira da organização está muito próximo ao RH. Eu falo que o protagonismo do RH ele não veio por causa da pandemia, ele veio por causa do entendimento dos líderes em saber que o RH ele cuida do nosso principal bem, ele cuida das pessoas, então a gente precisa que o RH esteja dentro do negócio, não tem como ele estar fora, não tem como você ter um RH que só vai cuidar de folha de pagamento, não tem como você ter um RH que só vai cuidar de estratégias ligadas à diversidade e inclusão, não tem como, você tem que estar o RH, você tem que ter o RH ligado a todos os processos da empresa, e por isso essa aceleração e principalmente esse novo protagonismo da área de recursos humanos, porque realmente ele hoje está dentro do negócio. Muito se falou antigamente que a área de recursos humanos ia acabar. Você já deve ter escutado isso várias vezes. Hoje em dia, a palavra recursos humanos hoje já não é tão falada. Hoje em dia a gente fala muito em gente de gestão, em cultura, enfim. A palavra recursos humanos, porque aí o recurso ele te dá algo não tão humano. Então, as pessoas mudaram. Mas o RH, em sua grande maioria, ele tem um papel muito grande na empresa hoje, então ele precisa cuidar de toda a empresa, mas não tem como o RH cuidar sozinho, é o que você falou, a empresa precisa estar num formato de liderança e de cuidado em seu todo. Como o RH vai cuidar? Porque o RH cuida da sua equipe, em sua grande maioria, e das práticas que vão ser realizadas dentro da organização. Tá, mas como que a parte comercial vai estar sendo cuidada? Ele precisa ter um gestor que tenha um olhar bem humano. Como que a parte de TI vai estar bem cuidada? Precisa ter um gestor ou pessoas que olhem com cuidado para esse lado humano. Então é isso, a empresa ela precisa estar 100% focada em todos os processos, não somente RH, eu sempre falo isso. Perfeito. E hoje em dia, principalmente com essa geração nova, a gente percebe que as pessoas elas já não estão mais totalmente disponíveis a qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de pressão. Então, antigamente, lá os nossos pais, eles começavam a trabalhar num lugar, estando felizes ou não, eles iam permanecer naquele lugar até a sua aposentadoria. Né? Então, não se ia falar se o meu líder é tóxico, se eu preciso de segurança psicológica, porque existia uma regra intrínseca, né? Eu preciso de um emprego para sobreviver e eu preciso de ter uma carreira duradoura. Se eu não tenho uma carreira duradoura, eu vou ter mais dificuldade de sobrevivência, né? Então, não sei, né, se você ouvia, mas eu ouvia muito meus pais falarem assim para mim: cuidado, não pode sujar a carteira com pouco tempo de empresa, porque isso suja a carteira e depois ninguém mais vai contratar você para lugar nenhum, né? Porque se tinha essa linha de raciocínio que o tempo é que faria com que provaria, né, que você realmente teve uma carreira de sucesso. E hoje isso mudou totalmente, né? Então não é o tempo mais, é o resultado que você gera, independente do tempo que você tenha ficado naquela organização, né, Renato? Eu acho que, assim, até o conceito de marca empregadora, ela mudou muito nos últimos anos também. Por quê? A gente tem profissionais que vêm da geração X, geração Y, Baby Boomer, enfim, tudo. Como que você consegue integrar essas pessoas? Não é um processo fácil, não é um processo fácil. Hoje se fala muito em etarismo, muito sobre um novo mercado de trabalho para os 50 a mais. Eu acho que tudo é muito complexo. É o que você falou. Antigamente a gente tinha aquele desejo. Meu pai trabalhou nessa empresa, não, dando um exemplo, tá? Não geral, mas meu pai trabalhou nessa empresa, eu vou trabalhar também. Muito olhando para o lado familiar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo muito também dos jovens, né? Os jovens estão preocupados. Beleza, eu entro nessa empresa, mas como que ela é no mercado? Quais são os meus benefícios? Qual é o plano de carreira? O que eu vou ter aí para o futuro? Isso é muito hoje primordial para qualquer profissional que busca um emprego. Então, assim, o que a gente via antigamente das pessoas se mantendo na empresa por um longo tempo, hoje é muito difícil. E não falo pelo executivo, tá? Eu falo muito por desafios. Se você for ligar a área de recursos humanos mesmo, os profissionais de recursos humanos são profissionais que têm o seu desafio no seu próprio DNA. Então, eu preciso ter desafio, eu preciso ter novas inovações, preciso ter novos projetos, senão eu vou ficar estagnado onde eu estou e pronto. Então, você vê até novos profissionais de recursos humanos e novos profissionais em cadeiras de liderança que são jovens.
Poxa, a gente fala muito de 50 mais, a gente fala muito de manter a cultura dos mais sêniores com os mais jovens. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que o aprendizado que esse público tem e esses profissionais têm, eles têm que ser passado para essa juventude, porque a nossa era, ela é uma era assim, digital, rápida, objetiva e um pouco sem muita responsabilidade. Por quê? Porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, eu estou ligado no meu celular, ao mesmo tempo eu tenho que estar ligado na empresa, o meu benefício hoje, você vê as próprias empresas de benefícios flexíveis hoje que estão dominando o mercado. Por quê? Pela facilidade. Então, por exemplo, poxa, antigamente era só VR. Hoje em dia você consegue ter VR, VT, tudo junto em um cartão único, você consegue ter várias possibilidades. Então, os profissionais hoje, eles estão buscando cada vez mais o que a empresa pode me oferecer, o que a empresa pode me entregar para que eu possa realmente entregar o meu máximo. Porque é muito complicado em qualquer empresa ter sucesso se as pessoas que estão dentro dela não tiverem vontade de trabalhar, não serem proativas, não tiverem vontade de crescer e não tiverem o mesmo propósito da organização. Não adianta eu ter uma empresa que é referência no mercado do meu lado externo, porque a marca, ok, todo mundo conhece, e dentro de casa ser totalmente bagunçado. Então, eu acho que o nosso maior termômetro começa dentro de casa, entende quais são os seus colaboradores, o que seu colaborador precisa, para aí sim você vai mostrar para o mercado que realmente sua empresa é de sucesso, sua empresa é referência. Porque hoje em dia o mercado mudou muito, Tati, muito, muito, muito. Mesmo quando eu entrei na própria gestão RH, eu via muitos executivos que estavam na organização assim há muitos anos. Muitos se aposentaram, muitos saíram, muitos viraram consultores, muitos viraram conselheiros, lógico. Mas por que os mais sêniores são conselheiros? Porque eles têm uma bagagem muito grande, eles têm uma experiência muito grande. Essa dor que talvez uma empresa esteja tendo hoje, eles já passaram. Então, não dá para a gente mudar as gerações e fazer assim, olha, não, a gente, a partir de agora, só vai trabalhar com pessoas acima de 20 anos, até 40. Não, isso daí não existe. A gente precisa ter uma mescla de profissionais que tragam uma bagagem, uma experiência muito grande, para que esse novo ciclo de profissionais estejam preparados para o futuro. Porque, no final das contas, hoje eu sou um profissional jovem, ok, mas daqui 10, 20 anos, eu vou ser essa pessoa que vai estar ensinando esses jovens no mercado de trabalho. Então, não tem como hoje as pessoas mudarem ou pensarem de uma forma única. A gente precisa unir os setores, a gente precisa unir as faixas etárias. Eu falo, poxa, até uma empresa de tecnologia hoje, poxa, que as pessoas realmente são mais jovens, só que ela precisa ter uma bagagem de profissionais que já passaram por dores, porque senão a gente não consegue resolver problemas. Os jovens hoje, eu falo até por mim, a gente é muito imediatista, então a gente quer resolver tudo na hora. Se você pegar um profissional mais sênior, ele tem uma bagagem, ele tem um cuidado, ele já passou por isso, ele vai te dar um direcionamento muito maior. Então, hoje em dia, as três principais faixas etárias em relação a trabalho, elas precisam estar unidas. A gente precisa ter esses 3 pontos muito bem ligados. Então, se a gente for falar do mercado de trabalho, eu acho isso, que mudou muito de trazer novos jovens para o mercado. Hoje a gente vê uma porcentagem de jovens muito grande no mercado de trabalho, mas só que a gente tem que estar unido com pessoas que são muito mais sêniores, muito mais experientes e que têm uma bagagem muito maior do que a gente. Nós temos falado muito a respeito de diversidade cognitiva, né? A gente fala muito de diversidade, inclusão e tudo mais, e é importante também. Mas, se eu não tenho diversidade de pensamento, diversidade cognitiva, e o que traz diversidade cognitiva? É diferença de experiências, né? São diferentes jornadas. É isso que me traz o diferencial competitivo, o diferencial cognitivo. Então, se a empresa hoje ela não está disposta a montar, a engenhar os seus times com essa diversidade cognitiva, ela vai perder competitividade. Não tem como ser diferente disso, porque a receita, né, os insights, né, as descobertas, elas permeiam o jovem, mas também permeiam os mais experientes, né? Elas permeiam as pessoas que têm uma determinada formação acadêmica, mas elas também estão dentro de pessoas que talvez tenham outra formação acadêmica ou que nem tenham formação acadêmica, porque
são formas de pensar extremamente diferentes. E essa diversidade hoje, ela tem que ser colocada fazendo parte da estratégia da empresa. Não pode ser ao acaso, tem que ser planejada, né? Assim, diversidade cognitiva, ela, resumindo, você estar com pessoas diferentes, com estilos diferentes, personalidades diferentes, de origens diferentes, convivendo no mesmo lugar. Esse é o resumo. Só que o problema é o seguinte, o problema é que como que a gente consegue integrar, como que a gente consegue com que essas pessoas tenham um bom convívio com personalidades totalmente diferentes, às vezes com origens diferentes. E isso vai muito do gestor. Eu acho que essa integração desses times, ele vai muito do gestor. E a gente vive um momento hoje que é, assim, maravilhoso, que as pessoas realmente estão preocupadas com o próximo. Indiferente raça, religião, indiferente escolha sexual, as pessoas estão preocupadas com o próximo. E isso se tornou primordial nas empresas. Então, esse cuidado, ele parte da liderança. Por quê? Porque a integração dos times, ela precisa ser de uma forma pensando em todo mundo que trabalha comigo. Como que eu consigo, o que você falou, como que a gente consegue dar uma tarefa para uma pessoa que, por exemplo, que está acostumada a trabalhar 24 horas por dia, home office, presencial, é difícil. Agora, como que você consegue dar tarefas ou, enfim, dar desafios para pessoas diferentes que vão ter que estar no mesmo time, porque eles vão ter que entregar essa tarefa junto para a gente? Essa integração de times e principalmente de pessoas, ela é muito difícil, ela não é fácil. Então, o líder ele precisa estar muito preparado. E o líder ele precisa ser humanizado, porque não adianta. Se ele tiver qualquer problema em trabalhar com pessoas diversas, ele vai ter um problema muito grande dentro da própria empresa. Porque hoje, indiferente a sua escolha, indiferente a sua raça, a gente trabalha com o que a pessoa traz de melhor para a gente. Então, assim, a gente precisa sempre tirar o melhor da pessoa. E para que essa pessoa desenvolva algo bom, ela precisa estar bem dentro da organização. Ou seja, ela precisa estar contente, ela precisa estar num bom relacionamento com seus pares, ela precisa estar em um bom convívio com toda a liderança, porque eu falo, líder só é líder quando inspira. O líder, a partir do momento que ele não inspirar o colaborador, ele não vai ser um líder. Ele vai ser um colega de trabalho que vai ser algo que vai me incomodar até um momento que ou eu ou ele não vamos aguentar mais trabalhar juntos. É simples. Porque assim, se eu perguntar para você quais são as suas principais referências, às vezes você vai falar alguma pessoa que trabalhou com você no início da sua carreira, não com quem você está trabalhando hoje. Isso talvez não é um problema, mas é algo que você precisa realmente pensar. Eu estou no lugar certo? Eu estou realmente me adaptando ao meu líder? Porque o líder é o nosso principal ponto de base. Porque não adianta, se você não tiver um líder que te inspira, Tati, desculpa, você vai ficar trabalhando ali 24 horas por dia e sem vontade de fazer absolutamente nada. Você vai entregar o que te pedem, você não vai ser proativo, você não vai ter vontade de criar nada, você não vai ter vontade de evoluir em nada, porque é aquele negócio, você vai acordar às 8, vai trabalhar das 9 às 6, saiu do trabalho, bateu 6 horas, você vai querer ir embora, porque você não tem desafio, você não tem nenhuma percepção e nenhuma perspectiva de chegar em algum lugar maior. Então é isso, eu acho que hoje em dia as empresas e os seus líderes, eles precisam estar muito próximos dos seus colaboradores, mas muito próximo mesmo, porque hoje os negócios, eles estão cada dia mais rápidos, cada dia mais objetivos, então se você tiver uma válvula ali, um parafuso que não está na sua engrenagem, você vai perder algo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho provocado muito, né, os RHs, enfim, os nossos clientes, os nossos colaboradores a desejarem ter autoconsciência. Então, eu acredito que neste novo universo nosso, um dos grandes papéis do RH, se ele quiser que a empresa dele performe, ele precisa contribuir para que as pessoas tenham consciência. Consciência de quem são, consciência sobre os outros, consciência sobre os seus papéis. A gente tem falado muito a respeito de autoconhecimento como sendo hoje a base para que a gente possa ter pessoas autorresponsáveis nas organizações. Porque não dá mais para você poder ter políticas assistencialistas.
né? Onde o cara, antes dele querer entregar, antes dele querer descobrir o papel dele na empresa, o que eu posso agregar, ele está preocupado aí sim com o plano de carreira, com os benefícios, com isso. Então, assim, isso é uma fala pessoal, tá, Rê? Pessoal, Tati. Isso me incomoda tanto de falar assim, o que você me dá antes de responder? O que você me entrega para que eu possa te dar o meu recurso, né? Te direcionar o recurso financeiro da empresa. E eu acredito que, independente de idade, a gente está aí agora, a gente está falando independente de geração, muitas pessoas se colocaram numa condição de serem resultados do meio. Isso não é uma verdade mais. As pessoas realmente conscientes, elas mudam o meio, elas transformam o lugar que elas estão, né? Então, nesse RH humanizado, na visão da Tati, é o RH que ajuda as pessoas a conhecerem melhor sobre si mesmas e aí a se desafiarem, a irem além e aí realmente poderem estar preparadas aí para esses novos desafios. O que você acha sobre isso, Rê? Assim, se você for pensar muito no lado, eu não vejo muitos líderes hoje, talvez pensando de um lado mais político ou um lado mais assim mais fora do que a empresa te proporciona, o que a empresa te coloca em ordem. Eu tenho até dentro da própria gestão RH e até comigo que a gente precisa ver o negócio mesmo como um todo. A gente precisa realmente ter um olhar como um todo de todo o negócio. E todas as pessoas que estão comigo ou que estão dentro da gestão RH, elas precisam conhecer o negócio de uma forma também muito mais ativa. O sucesso de toda organização ele se deve a quem está dentro da própria organização e a quem entrega o melhor para quem está próximo da gente, ou seja, para o nosso cliente, para quem está consumindo os nossos serviços, quem está consumindo os nossos produtos. Mas eu nem gosto muito de falar em parte política, né, de organização, porque realmente as pessoas hoje elas estão muito fora do negócio, pensando como um todo. Eu vejo muito executivo, eu falo muito executivo de recursos humanos, que ele está muito vidrado ali, tá? Eu preciso entregar o resultado para a empresa, o meu resultado é imediato, o meu resultado tem que ser objetivo. Tá, mas e para você montar esse resultado como um todo? Quais são os processos que você tem que fazer? Então, nesse ponto, concordo contigo totalmente, mas eu tiraria esse lado político dos executivos. Político que eu falo, organizacional mesmo. Eu acho que essa questão de você desenvolver as pessoas para que elas possam ser conscientes e protagonistas, eu acho que esse é um novo cenário que a gente vai precisar estar envolvendo as nossas políticas de RH. Acho que de uma vez o protagonismo do negócio. Realmente, de uma vez por todas, as pessoas precisam estar no centro de tudo. Não dá mais para ter primeiro os outros recursos e as pessoas, né, caminhando apenas junto, porque hoje grande parte dessas pessoas elas são conscientes, elas não estão buscando mais só um salário, elas não estão buscando só um benefício, elas estão buscando sentido, propósito, qualidade de vida. Elas não estão mais dispostas a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder ter uma aposentadoria legal no final da sua jornada, porque elas querem aproveitar a jornada agora, né? Então a gente Sim, e hoje em dia, tá, assim, se você for analisar, ok, eu sempre falo, poxa, você falou em aposentadoria, só tem muitas outras formas que dá para você investir o seu dinheiro ganhando muito mais que a aposentadoria. Então, assim, se você for analisar em relação ao que os profissionais hoje do mercado buscam, é o que você falou. Estar mais próximo à família, estar mais próximo da minha qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Poxa, eu poder ir para uma academia pela manhã e eu não ter esse problema de horário tão fixo desse. Então, as pessoas hoje estão buscando muito mais esse processo, ou seja, muito mais estar ligado à sua vida pessoal do que profissional. O profissional é o que te traz dinheiro, é o que te traz sustentação, é o que te traz tudo. Só que se você for um profissional sem propósito, você não vai ter sucesso nenhum. É o que eu falei. Profissional sem propósito, ele se torna uma máquina, porque ele é absolutamente automático. Você faz o que te pedem, ou seja, você não tem evolução nenhuma.
Agora, os novos jovens e até mesmo os profissionais de várias organizações entenderam que realmente a gente precisa estar voltado ao negócio, mas pensando muito mais na nossa qualidade de vida, saúde, porque muita gente na pandemia entendeu que não adianta a gente trabalhar 24 horas por dia se amanhã não estiver mais aqui. É simples. Então, a gente precisa ter essa mescla de vida pessoal com vida profissional, mas com um cuidado muito maior com a gente. Eu acho que o nosso cuidado com saúde aumentou muito. As pessoas estão muito mais preocupadas hoje. Se você for falando, né, só para contextualizar, olha o tanto de esportes que apareceram na pandemia, olha o tanto de atividade física que apareceram na pandemia. Olha o tanto de pessoas fazendo exercícios físicos, pessoas voltando para a academia, pessoas fazendo yoga, pessoas fazendo pilates, pessoas... E por que a gente não fazia isso antes? Por quê? Qual o problema? Eu acho que o formato da gente olhar para a nossa vida mudou. Só que não mudou porque não existia antes, mudou porque a gente se preocupou mais com nossa própria vida, e não apenas empresa, 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 empresa. Então, a gente tirou esse profissional que era focado só na parte organizacional, ou seja, só no negócio, e a gente trouxe ele um pouquinho para o lado humano. E a gente volta para o lado humano de novo. Porque eu mesmo, eu mudei muito o meu negócio, a minha qualidade. Eu não falo qualidade da minha vida, mas eu mudei muito as minhas prioridades. Meu filho tem 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses agora. Ele nasceu praticamente os 6 meses dele, que é quando começa a entender um pouco, foi no início da pandemia. Eu posso ser muito sincero, que se eu estivesse no ritmo que eu estava antes da pandemia, se não tivesse acontecido a pandemia, eu não tinha aproveitado nem 10% do que eu aproveito meu filho hoje. Eu não tinha conhecido e crescido com o meu filho. Então, quais são as vantagens? As vantagens não, os aprendizados que eu tirei da pandemia a gente precisa se preocupar com quem está do nosso lado, a gente precisa se preocupar com as pessoas que se preocupam conosco, e não apenas trabalho. Como eu falei, o trabalho é nosso sentido, o trabalho é a nossa sustentação, e o trabalho é o que traz as nossas alegrias, é o que traz o nosso sustento, só que ele não pode ser muito maior do que a sua saúde, principalmente do que a sua família, de maneira alguma. Então, para mim, ser muito sincero, eu mudei absolutamente a minha energia do que eu trabalhava antes da pandemia e que eu trabalho hoje. Hoje, eu ainda estou muito ligado ao negócio, eu falo trabalhando muito, muito mesmo, acho que até a gente trabalha mais hoje, só que realmente eu estou assim, eu tenho momentos com meu filho, eu tenho momentos com a minha família, e antigamente, Tati, não é porque não podia, não, porque eu podia, eu tinha possibilidade, é porque realmente eu queria trabalhar, e eu estava ficando com uma saúde muito péssima, estava tendo mudanças no meu corpo, mudanças na minha personalidade, mudanças no meu humor, e não adianta, se você não está bem fisicamente, se você não está bem com qualquer coisa relacionada à sua família, você não vai estar bem na empresa, não adianta, isso é o negócio da vida. É isso mesmo, a gente despertou, né, Renato? Despertou para outras prioridades que até antes da pandemia a gente sabia sobre a importância, mas ainda não tinha se tornado prioridade, né? E a pandemia ajudou a gente a compreender muito sobre isso, né? Estamos aqui com o pessoal comentando e quero parabenizar aqui o Diego Martins Corrêa por todas as contribuições aqui, ó, no chat. Diego, muito obrigada, né? Isso que faz sentido realmente para a gente poder estar falando sobre um assunto e você refletindo na sua realidade, com a sua verdade, colocando a sua opinião, porque esse profissional protagonista, ele se coloca, né? Ele coloca a sua opinião, ele não é somente um coadjuvante, nós precisamos, buscamos, né, nesse RH humanizado, trazer à tona esse protagonismo dos indivíduos realmente, porque eles vão fazer toda a diferença nos nossos negócios, né? Temos que ser, assim, nós temos que ser o protagonista da nossa vida. Não adianta a gente ter a nossa vida com outra pessoa cuidando dela. A gente precisa realmente ser o nosso protagonista. Senão, é o que eu falo, essa brincadeira de você se tornar máquina, é que você se torna uma máquina mesmo, porque você é comandado por outras pessoas. Então, não tem como. Só você sabe da sua dor, só você sabe das suas alegrias, só você sabe de toda a trajetória que você tem, só você sabe de todos os desafios e de todas as conquistas que você tem. Imagina se tem outra pessoa cuidando disso para você. Não tem sentido, a vida não tem sentido.
É isso. Como a gente falando da vida, agora a gente pensando na carreira igual, né? Pensou você ter alguém planejando a sua carreira, determinando onde você vai chegar dentro, né, da estrutura organizacional? Se isso não for seu protagonismo, sua escolha, né, seu esforço, não adianta ficar esperando isso por parte das empresas também, porque você vai se frustrar, você não vai conseguir ter, né, essa realização como realmente nós gostaríamos que houvesse. Nossa, é porque, assim, lógico, nós temos hierarquia dentro das organizações, só que eu acho que a melhor coisa para um líder ele é ter colaboradores dentro da sua equipe ou de até outras equipes que sejam proativos e protagonistas mesmo. A gente pode usar duas palavras, que deem ideias, que deem seus comentários, façam suas opiniões, porque eu falo, como que você consegue amadurecer um talento, como você consegue trazer esse talento para dentro do seu negócio? Quando ele te traz ideias, e você, mesmo que as ideias não sejam aptas, às vezes, para o momento, tá? Ou para a organização, você escuta, você entende e você aprende. Porque não adianta a gente querer ser único. A gente não é o dono da verdade, pode ser a primeira cadeira, a segunda cadeira, o que for da organização. Você precisa ter pessoas que vão te trazer mais conhecimento. Eu sempre falo, sente-se em mesa onde você não é a principal pessoa, sente-se em mesa onde você tem pessoas super melhores que você. Ou seja, melhores que eu falo não no sentido de, enfim, de dinheiro, de nada, mas pessoas que tenham uma bagagem maior que você, porque você vai aprender muito. E a grande vantagem do líder é contratar pessoas que são melhores que eles. E vários líderes hoje que são referência no mercado falam isso. Porque você só vai aprender com pessoas melhores que você concorda? Não adianta. Então, nós somos o protagonista da nossa vida, só que a gente precisa ter pessoas que nos dão aquele empurrãozinho e nos ajudam a trazer essa nossa história, esse nosso livro aí para o mercado. Ser protagonista não quer dizer ser autossuficiente, né? De maneira alguma. Nós precisamos das pessoas à nossa volta nos estimulando, nos orientando, nos direcionando o tempo todo. E isso não quer dizer não ser protagonista, quer dizer você ser humano, você ser humilde, você estar aberto a poder aprender com as outras pessoas. Isso para mim Concordo com você plenamente. Nós só vamos nos tornar pessoas melhores se a gente realmente aproveitar o nosso dia de uma forma melhor. Ou seja, se você senta com uma pessoa para conversar, você tem que entender que você tem, por exemplo, aqui, nós estamos falando há praticamente 1 hora. Eu preciso sair daqui aprendendo algo com você, e você aprendendo comigo, senão não fez sentido. Senão, as pessoas que estão nos assistindo precisam entender, aprender alguma coisa, mesmo que seja um insight único, mas ela precisa aprender algo, porque senão a gente vai perder o nosso tempo. O tempo hoje é o nosso principal problema, porque ninguém mais tem tempo para absolutamente nada, a gente não tem tempo para várias reuniões, a gente não tem tempo para cuidar da empresa, a gente tem tempo para cuidar da família, porque hoje em dia parece que o dia acaba muito mais rápido do que antigamente, né? Antigamente passava muito assim, bem mais devagar. Agora não, a hora que você olhou já é a noite, você já está jantando, já está dormindo, no outro dia você acorda com um monte de pendência. Então, a gente precisa realmente aproveitar o nosso tempo de uma forma muito melhor mesmo. Eu acho que isso é o nosso principal aprendizado. Você está com pessoas, você está aprendendo, você está também ensinando para que a gente possa, lógico, trocar ideias e realmente evoluir na nossa vida profissional, principalmente pessoal. Perfeito, muito bom. Estamos quase batendo nossos 60 minutos de live, né? Então, a nossa proposta sempre é manter aí a nossa 1 hora, nossa hora de almoço, mas um almoço produtivo, um almoço que a gente está ouvindo, que a gente está tendo insights. Rê, queria que você pudesse dar o seu recado final para a galera, deixar os seus contatos, né? Como as pessoas te encontram nas redes sociais também, para que esse diálogo possa ser continuado aí. Vamos lá. Primeiro agradecer aí pelo convite. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, como eu falei. Se uma pessoa que está assistindo saia bem melhor do que entrou, a gente já tem o nosso dever cumprido. Obrigado. Espero que a gente possa estreitar cada vez mais essa parceria, esse bate-papo aí. Eu acho que falamos um pouquinho de vida profissional e fizemos um bate-papo mesmo. Nós não tivemos perguntas e respostas, nós tivemos diálogo sobre temas que a gente foi conduzindo e construindo também dentro da live. Nas redes sociais é Renato Fiochi, super simples, Fiochi, a minha pessoal, e sobre a empresa Gestão RH,
se vocês colocarem em qualquer site de busca, em qualquer rede social, vocês vão nos encontrar também. Espero que vocês possam estar acompanhando, pode me seguir, eu sou super acessível, a Gestão RH também está de portas abertas para qualquer pessoa que precisar aprender um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais sua carreira profissional e pessoal. Então, estamos juntos. Muito bom, Renato. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super corrida, essa uma hora... De quem não é? Gente, de quem não é hoje em dia? Quem não é, né? Essa uma hora realmente foi muito próspera. Adorei falar com você. Espero que nós tenhamos outras oportunidades também. Para você que está acompanhando a gente, olha que bacana essa nossa reflexão de sexta-feira, hein? Toda sexta, meio-dia, com conteúdo novo. Semana que vem, tal com especialistas, a gente vai estar falando também a respeito de carreira. Então, te espero sexta-feira que vem, a meio-dia. Tchau, tchau!